bom dia. Tá saindo aí? Só para contextualizar um pouquinho antes, esse evento surgiu da ideia da turma a partir do filme Coringa, que da maior parte já havia assistido e tinha, enfim, se mobilizado em algum sentido em relação ao filme. Ele é bastante impactante, isso mostra também a força do evento hoje, quantas pessoas aqui interessadas. Então, a gente começou a ter uma ideia de criar um bate-papo informal, que seria, a princípio, dentro da nossa sala mesmo, da aula de psicanálise britânica. E a Regina comprou essa ideia e ela foi tomando uma proporção, crescendo, cada um foi acrescentando algo à ideia e hoje estamos aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Matheus agora vai passar a apresentação de quem comprou essa ideia aqui junto com a gente. Bom dia a todos. Eu gostaria de novamente agradecer as pessoas aqui presentes e aos integrantes da mesa que também aceitaram prontamente em participar desse bate-papo. Do Departamento de Filosofia, nós convidamos o professor Pedro Duarte e o professor Luiz Camilo, que já deve estar chegando. E do Departamento de Psicologia, a professora Regina Murat e a professora Rebeca Nonato. Acredito que em questão de tempo, cada um deve falar mais ou menos uns 15 minutos, por aí. E depois nós abriremos para pergunta no final. Então, vamos passar a palavra para a professora Rebeca, que será a primeira a começar o nosso debate. Obrigado. Vou abrir a pista de dança do bate-papo. Eu queria agradecer ao convite da turma, veio dos alunos, também da Regina. E o convite de aluno é muito precioso, porque são com vocês que a gente está no dia a dia e que sabem o nosso trabalho. Eu queria agradecer muito. Eu estou aqui por vocês, pelo esse convite, e também pela Regina, que é uma professora que eu fui aluna e me acompanha. Também queria parabenizar a iniciativa de vocês pela criatividade, de criar um evento numa disciplina assim, e que mobilizou tanta gente, e um evento entre departamentos também. Muito bacana essa interlocução. Bom, como vocês falaram que era um bate-papo informal, eu resolvi criar. E aí, vocês vão ver, eu vou precisar ler, meio chata a dinâmica, eu vou precisar ler, mas vocês vão ver por conta da estrutura do texto que eu criei, eu vou precisar ler. Mas, vamos lá, o Matheus vai passar para mim? Então tá bom. Tenho 5 minutos de intervalo, tá tudo aí para vocês acompanharem, para não ficar tão chata a leitura, tá? Tenho 5 minutos de intervalo entre o paciente que acabou de sair e o próximo. Farei uma primeira entrevista de análise. Ele me dissera por telefone que se chamava Arthur, que percebia sua necessidade de ser escutado, mas desconfiava fortemente da minha capacidade de compreendê-lo, tal como os demais que o trataram. Chama-me a atenção um paciente já se referir à própria demanda em um primeiro telefonema. Hesito, nesse intervalo, olhar o celular. Estou farta das notícias sempre ruins dessa Gotham City. Agora, tudo o que informam é a situação calamitosa da cidade, igual a 18 anos atrás, com a greve dos lixeiros. Parece até que o lixo exposto evidencia toda a sujeira das relações, a violência desumana e o ódio implacável. Também informam sobre a nova fuga do Coringa do Hospital Psiquiátrico de Arkham e sobre um novo justiceiro mascarado chamado Batman. Vou pensar em Arthur. Quem será ele? Qual será a sua história? Ao tocar a campainha, procuro me retirar temporariamente da realidade social absurda, para entrar na realidade interna de Arthur. Buscando a possível neutralidade da escuta psicanalítica.
Tal como entendo, ser analista é mergulhar na tentativa de compreender o mundo interno do paciente, impregnado de relações objetais internas e de conflito pulsional, que se expressam por meio das fantasias inconscientes. Tenho consciência de que minha percepção de Arthur será muito influenciada pela teoria analítica britânica. Essa é a lente que auxiliará meu entendimento dos fatos psíquicos de seu relato, ou seja, dos eventos caleidoscópicos que ocorrem na sessão, os quais, somente devido ao enquadro específico e à relação transferencial contra transferencial, adquirem forma, significados únicos, tornando-se em fatos clínicos, conforme postula Ruth Malcolm. Ao abrir a porta, surpreendo-me com um homem envelopado na figura de palhaço. Essa é sua casca, que, embora ressalte sua boca rap, deixa escapar a tinta borrada nos olhos, marcando uma lágrima. Ou seria um choro que nunca pôde ser ouvido. Ele entra em meu consultório sem ser convidado, sem olhar para mim, observo o entorno. Sinto-me radicalmente invisível, como se eu não existisse. Seria este o sentimento dele, o qual, por via da identificação projetiva, me comunicava? Fazia-me maciçamente sentir o que não era capaz de suportar? Procuro pensar que sim. Ou possivelmente estava me mostrando o que inusitadamente revelara ao telefone. Eu não o compreenderia na fantasia dele, porque me transformava no Arthur que não se compreendia, aniquilando a minha capacidade de pensar. Senta-se e me diz. Passei minha vida inteira tentando transformar meu choro em riso. Eu era chamado de rap por minha mãe. Soube que ela nunca me ouviu chorar, já que eu nasci para trazer alegria e riso, mas, na verdade, nunca fui feliz um dia sequer de minha vida. Tudo o que tinha eram pensamentos ruins. Dizem que devemos falar o que vier à cabeça. Agora, não sei porquê, lembrei de mim me maquiando em frente ao espelho no antigo emprego de palhaço. Eu ouvi as notícias da cidade, iguais às de hoje. Sem fazer sentido, eu mexia minha boca para cima, tentando desenhar um sorriso. Porém, o mais espontâneo de mim era a lágrima que borrava a maquiagem. Arthur parecia consciente de seu funcionamento, porém desafetizado. Pensei que ele, para não sentir o impacto cruel das notícias, da realidade externa e interna, defendia-se na crença idealizada de que era, de fato, o rapper. Vivia uma superficial e frágil adaptação ao seu entorno, mas, na verdade, estava coagido e cheio de ódio. Para sobreviver a tais experiências emocionais, retraía-se do mundo, fazendo de sua máscara deformada seu escudo. Arthur, eu tenho um transtorno, uma risada incontrolável. E quando essa risada surge? Nunca ninguém me perguntou isso, não sei. Talvez quando, na verdade, me sinto catastroficamente apavorado. Pode passar? Mesmo que você perceba essas dificuldades e seu enorme medo, você precisa de uma máscara. Penso que Arthur não legitima seu pânico. Ao contrário, projeta-o, se transformando na pessoa que apavora e não mais naquela que catastroficamente fica apavorada. Tentei de tudo para me tratar. Fiz o que mandaram, tomei medicações, escrevi em meu diário, em um diário, meus pensamentos, mas tudo o que perguntavam eram as mesmas indagações protocolares. No seu diário, você anota o que não está no protocolo. Minha melancolia, meu desejo de não me sentir mal, minhas piadas, recortes de mulheres com as quais sonhava me relacionar. Teve momentos que não sabia se era eu ou o mundo que era louco. Pode ser que essas dúvidas confundissem suas percepções, se era você o louco ou o mundo, se namorava ou não, não sabendo o que de fato era realidade ou fantasia. Com muita raiva, Arthur concorda e justifica que todo mundo contribuía para isso, pois percebia que as pessoas esperavam isso do doente mental, se comportar como se não fosse louco. Eu falo, como se não houvesse o desespero e toda a incoerência interna. Até minha mãe era assim também.
Falava comigo com voz doce e frágil, mas era muito cruel, doente mesmo. Uma vez, ao lhe dar banho, comentei meu desejo de ser comediante. E tudo que ela pôde me dizer foi: mas para ser comediante é preciso ser engraçado. Percebo que a mesma mãe que chamava Arthur de rap achava-o sem graça, não acreditava em suas potências. Ele me relata um duplo vínculo entre mãe e filho, no qual predomina a comunicação paradoxal, a punição, a simbiose, a impossibilidade de pensar a relação. Arthur era objeto das projeções agressivas maternas, servia para atendê-la em sua cegueira narcísica e sádica, negando o reconhecimento do verdadeiro self do filho, falhando em sua função de maternagem, na capacidade de auxiliá-lo na metabolização de suas experiências emocionais, de seus anseios, consequentemente, impedindo de se diferenciar. Então havia uma verdade omitida. Arthur, não contendo seu escárnio, relata que se sentava para ver o programa do humorista Murray e se imaginava lá recebendo o carinho do apresentador como se fosse um pai. Passou a maior parte de sua vida sem saber quem era seu pai. Buscava esta figura em homens poderosamente idealizados. Quando tentava falar no assunto, sua mãe ficava atormentada, possivelmente para não entrar em contato com a culpa persecutória por esconder esse dado fundamental para o menino, identificar-se com um pai criativo e real. Até que um dia, tudo vem à tona, quando lê a carta da mãe para Thomas Wayne, revelando o relacionamento amoroso entre eles e sua paternidade. Inicia-se a saga de Arthur, tal como Édipo, em sua busca por reconhecimento. A angústia por encontrar a verdade da própria existência faz parte da condição subjetiva. Essa angústia está relacionada à curiosidade sexual das crianças que patrocinam o questionamento clássico sobre as origens dos bebês. A vivência genuína da curiosidade tem um indelével resultado da descoberta de que só é possível nascer porque alguém permitiu. A constituição da alteridade, da autonomia daqueles de quem procedemos e dependemos é laboriosa. Porém, também permite que ocorra o declínio da onipotência. Com Arthur, esse percurso tomou outra direção e reforçou a onipotência. Ele segue contando que descobriu sua história após conversar com Thomas Wayne, quem friamente lhe revela sua condição de filho adotivo. Diante de tamanha perda de sentido de realidade e de identidade, entra em um estado insuportavelmente persecutório, cuja única solução é a defesa autista de refugiar-se na geladeira. Na verdade, sua mãe adotiva foi internada devido ao transtorno mental, mas também como criminosa. Não proteger o filho do namorado que quase comete filicídio com espancamentos, desnutrição e graves abusos. Ao saber a verdade, a risada incontrolável impera, encobrindo o pranto que é sentido somente na pele, devido ao dilúvio daquela noite. Face ao colapso mental, tendo como efeito o aniquilamento do self, encontra na defesa perversa a pseudo-solução que corrompe a percepção de sua vida trágica para uma comédia. Mata sua mãe, mata Murray, aquele que seria o pai bom idealizado, mata seu self frágil e humano, por meio da cisão entre este e seus aspectos cruéis e vingativos, os quais são transformados em sua grande força. Incorpora o sistema desumano no qual vivera, fazendo com que os limites da realidade psíquica e externa não encontrassem mais fronteiras discriminadas. Para dissociar as experiências emocionais da incerteza e de vida ou morte, identifica-se com o superego cruel e implacável, cuja lei não é mais matar-se, mas sim matar. O revólver, que antes estava direcionado a seu pescoço, impiedosamente dispara a bala que fragmenta a cabeça de Murray. O palhaço Carnaval cede sua existência ao Joker. Encontra pertencimento em um grupo social que passa a venerá-lo, transformando em um líder poderoso e onipresente, estampado nos rostos espalhados em Gotham City. A ironia de seu destino é que seu possível irmão Bruce Wayne, o Batman, também passa a viver um cenário trágico familiar.
Os dois, não mais ligados por laços consanguíneos, estabelecem uma interdependência entre vilão e justiceiro. Coringa é o inimigo mais pregnante de Batman. A existência de super-heróis e seus antagonistas, não importa sob que identidades se apresentem, é a perpetuação da cisão de que bem e mal se antagonizem. Entretanto, o benefício último para a condição de existir e a mais humanizada das práticas é a aceitação de que essas instâncias são partes inseparáveis. A integração delas é o que nos torna humanos. A desexistência é a vida do Coringa, aquele que não foi autorizado a sofrer, que tentou esconder a dor no pseudo-poder da violência, na máscara cruel e borrada da alma de um rap menino triste. Obrigada, gente. Além do Flamengo. O Pedro vai falar, o Pedro Flamengo, não sei como é que é. Bom dia, gente. Peraí só um minutinho, era bom vocês apresentarem. Sim. É bem informal, então é assim mesmo, até o imprevisto. Olha só, agora eu vou passar a palavra para o professor Pedro. Queria acrescentar que esse evento, o Matheus, ele faz parte da nossa turma e ele é de filosofia, do departamento de filosofia. Então, por isso essa mistura nesse evento aqui hoje. Pode pedir para o Camilo falar antes que ele chegou. Ah! Fala! Coitado. Deixa chegar. Quer, Camilo? Já sim, deixa ele respirar, coitado. Uma água pro Camilo. Tá cheio. É que é um bate-papo rico, Camilo. É sobre futebol, não? É sobre o Flamengo aqui, por causa do campeonato. Entendeu? Todo mundo aqui é flamenguista, menos eu que sou Vasco. Eu sou tricolor. O Camilo é tricolor, mas mandou uma mensagem dando parabéns, respeitosa, tá tudo certo. Com grande Somos esforço. humildes. Bom, gente, bom dia. Queria primeiro agradecer ao Matheus e a todos pelo convite para participar disso, que me disseram que era um bate-papo informal e as pessoas fizeram textos, então eu estou um pouco intimidado, porque eu não fiz um texto, porque pelo que era informal, mas eu estou um pouco assim, como já foi dito, porque eu cheguei de Lima ontem à noite, então, assim, eu estou num furor ou outro, mas para tentar me concentrar aqui. Foi bom ouvir por isso primeiro você falar, para também tentar reconectar com as coisas do filme, do Coringa, que eu não consegui rever o filme, eu vi, deve ter umas 3 semanas, mais ou menos, e pensei um monte de coisas sobre o filme, e por isso também fiquei contente com o convite para poder um pouco falar essas coisas que eu pensei, não muito organizadamente, não muito sistematicamente, mas que acho que também depois a gente pode conversar melhor a esse respeito. E eu acho que a primeira coisa, o primeiro sentimento que eu tive em relação ao filme, além, claro, dos comentários óbvios, assim, né, sobre a atuação soberba do Joaquin Phoenix e tal, mas assim, do sentimento mesmo, eu diria que foi o sentimento de solidão. A mim, pelo menos, a capacidade de envolvimento, não sei se os termos seriam empatia, identificação, pensando em Aristóteles, não sei, mas assim, de comunicação, de alguma coisa, para mim, com o filme, veio desse sentimento de solidão e mais especificamente, dessa solidão no meio das massas. Essa experiência essa experiência que não é necessariamente a de estar só, no sentido concreto, físico, de estar isolado dos outros, mas, sobretudo, de estando ou não isolado concretamente dos outros, sentir-se deslocado, apartado, e, por isso, esse sentimento de solidão.
A Hannah Arendt, que o Matheus gosta... Onde está o Matheus? Não sei. A Hannah Arendt, que o Matheus gosta, dizia: I somehow don't fit. Eu, de alguma maneira, não me encaixo. E eu acho que esse desencaixe, ele pode tomar muitos caminhos, descaminhos, muito diferentes na vida individual de cada um. Tem quem consiga dar um jeito nele, tem quem não consiga, tem quem tenha porque consegue a partir de um repertório familiar, cultural, que seja, quem não consiga por outros motivos. Ela, de algum jeito, conseguiu, não sei se dá um jeito, mas conseguiu, pelo menos, manter um nome. Porque acho que isso é uma das coisas mais, para mim, emblemáticas do filme, do Coringa. O Arthur, de algum modo, do ponto de vista da narrativa do filme, ele se encontra quando ele perde ou abdica do seu nome em nome de um nome que não é nome e que lhe foi originalmente dado de forma pejorativa. E ele endossa isso, o que eu acho em si mesmo já muito ambíguo, porque isso pode ser visto como uma enorme fraqueza ou como uma enorme força. Abdicar do seu próprio nome em nome de um nome que é dado a você te sacaneando, ou, para usar o termo que hoje em dia uso, ele sofria bullying, algo assim. Mas tem algo de forte nisso, não vou conseguir não fazer essa referência, como no futebol acontece. O urubu, a favela, eram todos signos depreciativos em relação à torcida do Flamengo e passaram a ser endossados e, de alguma maneira, revertidos em força. Não é só o Flamengo que faz isso, o porco no Palmeiras também, e assim em diante. Mas tem algo, portanto, acho profundamente ambíguo nesse perder, ganhar um nome, perder, ganhar uma identidade, perder... Só que é um nome que não só foi dado inicialmente de forma pejorativa, como é um nome que é ele mesmo essencialmente ambíguo. O Coringa, que, aliás, eu vi o filme, eu não estava aqui, eu estava em Portugal, os meus amigos portugueses ficavam fazendo muita piada comigo, porque eles diziam, só no Brasil que existe o Coringa, é Joker, não existe o Coringa, eles dizem, lá mesmo em Portugal é o Joker, que tem essa espécie de enigmática graça ameaçadora, quase perversa. O Joker, ele parece convergir tudo isso, então ele pode, e acho que isso é parte do que é tão sedutor no personagem, ele é ao mesmo tempo muito atraente e muito perigoso. Ele está o tempo inteiro, de alguma maneira, nesse limite que você não consegue situá-lo muito bem, e acho que nesse sentido, o fato de que ele não abdica do nome em nome de um outro nome próprio, mas em nome de um nome que é ele mesmo, uma abertura de nome que não se sabe o nome, porque Coringa é isso, o nome no sentido de identificar, de cravar, você é este, você é o Coringa, que é o nome que foi dado pelo Robert De Niro, esqueci o nome do personagem, no programa de televisão Murray, fazendo piada com ele, e também, eu acho assim, como um pequeno detalhe assim, maravilhoso, dessas dinâmicas do mundo que a gente vive, de como as coisas circulam e vão ganhando significados outros. O Matheus estava perguntando, você sabe que vai filmar, tudo bem filmar? E eu sempre digo tudo bem, mas eu sempre fico com um pouquinho de medo, né? Porque acho que a gente vê o tempo todo o quanto, não apenas pelas descontextualizações propositais que às vezes podem haver, não é isso não, mas pelas recontextualizações involuntárias que certas palavras ou cenas ou imagens, bom, Camilo sabe bem disso, por outras histórias, podem adquirir, às vezes são meio assustadoras. Então você fala num contexto, eu estou aqui olhando para vocês pensando no que a gente está pensando aqui, que vocês estão me olhando, eu meio sinto uma resposta, vejo o que está, falo, e quando isso vai, isso é muito incrível no filme, porque aquilo que originalmente era só para humilhar, ganha uma inflexão outra, e subitamente ele é chamado ao programa, então, porque aquilo que era feito só para humilhar, começaram a adorar aquela cena, e assim ele é chamado, e que aí tem essa cena lá no camarim, que eu acho que é mesmo decisiva, como você quer ser chamado, que
que é a pergunta que originalmente nenhum de nós responde, né? Como você quer ser chamado? Decidem como você vai se chamar, né? Eu estou falando isso, aí também tem uma questão pessoal, eu estou tendo que decidir como alguém vai ter que se chamar em breve. E eu percebi que isso é terrível, porque eu percebi que eu queria esperar para que essa pessoa pudesse escolher por si próprio o seu nome. Depois eu percebi, não, né? E é bom se acostumar que vai ter várias coisas que você vai ter que decidir assim. Mas ele ali é convocado. Só um minuto, vocês sabem que o neném está para nascer agora a qualquer hora, né? Esse que ainda não sabe nomear. Não, tá, agora já foi porque eu recebi um vídeo aqui que já disse como é que vai ser. A pessoa que já tivesse nascendo. Vai se chamar Daniel, Rafinha, Maria, Rodrigo, Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton, Gabriel, de Henrique. Mas no camarim, voltando ao fio da meada, no camarim, como já não é o próprio momento em si, no camarim, lhe é perguntado a ele, portanto, como ele quer ser chamado. E ele, então, tem esse gesto que eu acho muito ambíguo nesse sentido, e ali eu acho ambíguo mesmo, porque ele acolhe como ele foi chamado Coringa de maneira pejorativa, mas ele acolhe já num clima afirmativo, né? Porque o que acho muito incômodo, talvez, entre muitas coisas no filme para nós, é de que maneira o personagem ganha força na medida em que ele se aproxima do terror que ele pode representar. Enquanto ele não é isso, ele é um personagem fraco. Não é fraco só no sentido de que ele psiquicamente pode ser frágil, não. Fraco como personagem, mas dramaticamente, ele é um personagem ali, ele é um personagem negativo, ele só toma, ele só apanha, ele está o tempo inteiro. O momento em que ele sai dessa dimensão passiva para uma dimensão ativa, é uma dimensão ativa perigosa, violenta, ameaçadora. E acho que isso é parte do incômodo que a gente sente no filme. Porque na hora que você diz, bom, o personagem com quem se produz alguma identificação cresce, é a hora que ele cresce de uma maneira radicalmente imprevisível, e que vai se tornar assassina, violenta. O filme pode ser lido, eu prefiro não, com um certo didatismo sociológico excessivo, embora esse dado seja importante. O filme a gente poderia fazer uma lista, né, de quão ferrado o Arthur é, né? Assim, né? Ele toma porrada no meio da rua, a assistente social vai embora, ou não sei, ele tem o desamparo do Estado, ele tem o tem tudo isso, e acho que isso compõe a parte importante do filme. Mas eu acho que não vai, eu também não reduziria o filme a essa espécie de didatismo sociológico, como se a gente tivesse ali uma causalidade estrita, que se não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, né? O pai que não tem, a mãe que é assim, a sociedade que é assim, o Estado que tem tudo isso. Isso é importante no filme para isso não virar claro, para a personalidade não virar um essencialismo metafísico qualquer. Mas acho que acho que a parte da grandeza do filme e da atuação do Joaquin Phoenix é manter uma certa dimensão de mistério naquilo, de não causalidade mecânica naquilo, que de alguma maneira é onde reside também o fenômeno da liberdade. Quer dizer, tem alguma coisa ali que você não sabe. Por que dá exatamente naquilo? Como dá exatamente naquilo? Mas a gente fica com esse incômodo que eu fiquei pensando em só vou falar umas duas referências, assim, que foram coisas que eu pensei. Uma, eu também porque eu já olhei a primeira frase do seu texto. Eu também, que eu pensei a primeira frase, eu também não tenho grande conhecimento de quadrinhos e super-heróis. É só isso que eu tive. Eu também não tenho. Já vou pular essa frase. Eu também não tenho. Mas eu vi todos os filmes do Batman, os filmes, desde quando eu era criança. Quando eu era criança, os filmes do Batman tinham as mulheres mais lindas. Tinha assim a Michelle Pfeiffer, a Kim Basinger, era uma coisa assim, era incrível, assim. E tinha o Coringa do Jack Nicholson, e eu fiquei pensando que é muito curioso, assim, alguém que conhecesse mais essas coisas talvez pudesse tentar, algum momento, escrever sobre isso. Que eu acho que houve uma evolução, um desenvolvimento, meu sentimento, de um Coringa cada vez mais ambíguo e cada vez mais sombrio nesses filmes.
A minha lembrança do Coringa, do Jack Nicholson, que é um momento assim, bom, Jack Nicholson é um deus da atuação e tal, mas dito isso, o Coringa dava aquela impressão do personagem que o grande ator fez com o pé nas costas, porque ele sabe fazer aquilo. Ele fez aquilo em As Bruxas de Eastwick, ele fez aquilo, ele sabe fazer aquele personagem que ele foi se aproximando, não é quando ele fez, não é como o Jack Nicholson de Chinatown ou o Jack Nicholson do Iluminado, que eu acho que inventa mesmo. Ali não, ali ele tem um repertório que ele sabe fazer aquele Coringa ser daquele jeito com alguma facilidade, o que não diminui o talento daquilo. Mas ali parece que isso que o Coringa é e o que o Coringa desperta, um caos, um furo numa ordem dada, é muito mais nítido e colocado por oposição como o mal. E de outro lado, você tem mais nitidamente o Batman, por mais que seja esse personagem que tem lá um quê sombrio, mas ele era mais nitidamente alguém que estava defendendo o bem, mesmo que atordoado, mesmo que... Ou seja, quando eu penso lá no personagem do Jack Nicholson, o Coringa, para mim, era mais inserido dentro de um esquema maniqueísta. Caricato, mas até num sentido assim, acho que a caricatura ali é muito bem feita. Quero dizer assim, é um pouco caricato, mas é uma baita de uma caricatura de um Coringa. E o Batman é o seu oposto. Depois, e isso é uma coisa muito impressionante que tem... Assim, eu fiquei impressionado que tivesse tido a coragem de fazer isso, porque eu acho o Coringa do Heath Ledger, do filme anterior do Batman, uma coisa extraordinária. Quando eu soube que eu fazer o filme do Coringa, eu pensei, que coragem fazer isso, porque aquele Coringa já era uma coisa muito espantosa. Já era muito espantosa nesse sentido de quebrar um pouco o maniqueísmo. E acho que tem duas coisas naquele filme que me chamam muito a atenção nesse sentido. Uma, que eu acho maravilhosa, que nesse novo isso é mais realista, né? Ele está pintado só. No Coringa do Heath Ledger, ele tem a cicatriz mesmo, né? Assim, a happy face fixa é uma cicatriz que ele tem, que a boca dele vai até aqui. E tem uma coisa incrível no filme, que é que cada vez que perguntam para ele por que ele tem aquela cicatriz, ele conta uma história. Eu não sei, assim, quem viu o filme, a primeira vez que ele conta, você fica meio arrasado com a história que ele conta. Só que aí depois ele conta a segunda, a terceira, é sempre uma história completamente diferente. Meu pai fez isso aqui, um dia eu fiz isso eu mesmo, não sei o quê. Ou seja, aquele Coringa já até no sentido da narrativa sobre si, como encontro com a verdade que explicaria a aparência, já destrói a ordem, né? Já destrói qualquer expectativa de encontrar isso, porque cada vez ele conta uma história. Isso é uma coisa. E a outra, tem a cena em que ele encara o Batman e ele diz algo mais ou menos assim, né? Você acha que você é diferente de mim, mas você é só o meu avesso. Assim, é só o simétrico oposto. Um justiceiro individual fazendo o que ele acha que é o certo e o anárquico, o caos do outro lado. Nenhum deles é o sistema. Nenhum deles é o sistema definido como ordem majoritária. Nem o Batman, nem o Coringa. E o Heath Ledger diz isso na cara dele. Eu acho o filme anterior, às vezes, um pouquinho chato, porque eu acho a parte que tem lá todo o cara, lá o Aaron Eckhart, que faz, eu acho aquilo um pouco chato. O Duas Faces, mas a parte do Coringa com o Batman é uma coisa extraordinária. E, no entanto, eu acho que ainda assim, esse Coringa atual conseguiu levar adiante isso. Não é uma questão de ser melhor, mas levar, assim, ele já não é aquele. E acho que talvez, claro, por uma certa opção de que esse filme não é um filme do Batman, é um filme do Coringa. E por isso, e eu diria mais até, né? São os anos de formação de William Master, são os anos de formação do Coringa. Na verdade, a gente vê o Coringa pouquinho. A gente vê muito Arthur e um pouco essa gênese do que seria o Coringa, o que permite uma aproximação muito maior em relação a ele. Assim, desavisada, desarmada do espectador. Você vai se aproximando ali daquela pessoa e como que ele está. Tanto que eu não me lembro, de novo, aí meu desconhecimento, eu não sei, mas eu não me lembro de nenhuma referência onde aparecesse tão nitidamente a família Wayne,
como parte do problema e não da solução. Nesse filme isso é muito nítido. Digo como parte do problema e não da solução, porque eu não chegaria a dizer que o filme coloca necessariamente o pai do Batman, né, o Sr. Wayne, como mal. Não é isso. Mas é quase como se, e aí tem essa carga mesmo sociológica da desigualdade muito forte no filme, é como se fosse incontornável, por mais boa vontade que ele tivesse, por mais cheio de boas intenções que ele tivesse, é como se fosse quase incontornável pelo lugar que ele ocupa de bilionário numa sociedade tão desigual, se trair de alguma maneira. E o lugar onde ele se trai, muito explicitamente, aí vocês aqui sabem menos, é o da linguagem. Ele fala, eles são todos uns jokers, né? Eles são todos uns palhaços. Em português fica ainda talvez mais forte, né? Essa gente está fazendo palhaçada, como se fosse o que dá ao acolhimento do nome Coringa por parte do Arthur ainda uma conotação, mesmo que involuntariamente, mais ampla e que vai reverberar numa revolta social. Mas eu acho que essa ambiguidade do Coringa, que eu acho que aparece brilhantemente no jeito como o Joaquin Phoenix faz o riso dele, porque realmente é um riso que, assim, fica uma coisa que você não sabe se é alegria ou desespero, se é felicidade ou dor, e aí ele tem aquele negocinho que ele dá para as pessoas avisando que o riso dele é uma doença, não sei o quê, mas que também você não sabe se é exatamente isso, quer dizer, isso é uma classificação clínica como uma patologia de uma coisa que pode ser uma dimensão existencial de uma força que sai numa brecha de alguma coisa, e que tem, claro, uma resposta à mãe que fica dizendo put on a happy face, a sociedade que claramente exige o sucesso e ele seria um loser nesse sentido. Então tem um massacre nisso, que me lembra, essa era a segunda coisa que eu falei que eu ainda ia dizer, que me lembra, são dois recuos históricos que eu acho que é possível fazer para tentar entender o filme. Um é sobre esses outros filmes do Batman e como o Coringa vai progressivamente ficando mais ambíguo, mais sombrio, e como a desordem e o caos vão ganhando uma sedução cada vez maior para nós. Parece, nesse sentido, não sei se eu estou forçando a barra, mas acho que tem algo de sintoma da época, assim. Os Batmans da década de 90 pareciam lidar com a possibilidade de que essa ordem pudesse ser uma ordem prezada, justa e ecoasse, e agora parece que a desordem e o caos têm uma sedução maior ainda, e aí o Coringa ganha essa força de ter um filme próprio, inclusive, e que me lembra, por isso, e aí é o outro recurso histórico que eu faço, que é que eu acho que tem um diálogo possível, para não falar uma homenagem, uma retomada nesse filme do Coringa, do Taxi Driver, do Martin Scorsese. Assim, eu acho que não é por acaso que escolheu o Robert De Niro, que aliás fez aquele filme também, que ele é um apresentador de televisão aí na década de 70 ainda, que eu esqueci o nome. O galego ia saber todos esses nomes. Ele não veio. Mas O rei da comédia. o rei da comédia. Acho que não é por acaso, acho que tem ali uma relação, acho que o personagem do Robert De Niro no Taxi Driver tem condições sociais, contextuais, históricas muito próximas do Arthur nesse Coringa. Assim, a gente está falando de dois personagens meio que perdidos na cidade, no ambiente da massa. Já vou acabar. Sem saber o que pensar, sem saber o que fazer, sem saber como se comportar. I somehow don't fit. Os dois não se encaixam. Os dois têm uma certa busca em torno de um vazio que eles tentam preencher por um amor romântico por uma mulher, a Sybil Shepherd, lá no Robert De Niro, do Taxi Driver. Agora eu não sei o nome da atriz. Que o Coringa também... Os dois fracassam nessa tentativa, de alguma maneira, e os dois vão na imaginação. E na falta disso, ambos acabam na violência. Ambos acabam de alguma maneira recorrendo ou indo até a violência. Esse é o desfecho que no caso do Coringa se torna involuntariamente uma revolta, mas não porque ele é um anárquico lido, ele tem um espírito anárquico meio que involuntário. As ações dele não têm direção. Pergunta, ele quer ser um líder, ele não quer ser líder político, ele não quer nada, é só
o que ele promove, ou o gatilho que ele pode ser. E essa, para terminar, que eu acho que isso é para mim o que fica assim, essa ambiguidade que fica entre a violência como um gatilho que permite algum tipo de transformação, sabe-se lá para o que, no entanto, e a sensação de impotência no mundo sistematizado onde nada muda. O Slavoj Žižek, o filósofo que ficou famoso, diz uma coisa que, nesse sentido, eu acho que o Coringa responde um pouco a ele, que ele diz uma frase que eu acho boa, ele diz: parece que ficou mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, se você olhar os filmes. Assim, o mundo acaba com zumbi, o mundo acaba com meteoro, o mundo acaba com... O mundo acaba o tempo todo. O mundo acaba... Mas uma transformação da sociedade ficou muito difícil de imaginar. E eu sempre acho, inclusive, que isso é um pessimismo muito otimista, né? Imaginar que o mundo vai acabar, porque o problema é que não acaba, né? É verdade. O Heidegger dizia isso, né? Perguntam para o Heidegger numa entrevista assim, mas e se a bomba atômica cair? Ele fala, bom, se a bomba atômica cair, todos os nossos problemas terminaram. Que eu acho uma resposta excelente. Porque eu acho que a questão que mesmo num filme como o Coringa se coloca, e aí depois eu vou já fazer uma pequena provocação para vocês depois chegarem a conversar sobre isso, que eu acho que a gente pode fazer a mesma pergunta, isso é especulativo completamente, né? Para Bacurau, e o dia seguinte. O filme acaba, mas se a gente quiser pensar no mundo, na sociedade, naquelas pessoas, e o dia seguinte, como é esse dia seguinte, depois da revolta, depois da desordem, depois da violência, depois dos assassinatos, depois do sangue. Esse dia seguinte, os filmes acabam e eles não mostram esse dia seguinte. Está aqui. E aí a gente pode tentar falar sobre. Está aqui o dia seguinte. Sendo filme Mas é isso. Obrigado, gente. Bom, gostaria de agradecer então ao professor Pedro pela apresentação. Lembrando também que a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo ECOA. O Juan tornou isso possível. Agradecer também ao pessoal do Departamento de Psicologia e o apoio também do Departamento de Filosofia ao evento. E gostaria de passar para o professor Luiz Camilo, que é nosso diretor de Filosofia. Obrigado, gente. Bom, vocês já falaram? Eu? Ela quer ser a última. Ela quer ser a última. Bom, queria primeiramente me desculpar, porque hoje o Landeira sabe bem, teve reunião de reitoria, os diretores têm que participar e houve uma convocação lá dos decanos para uma conversa com alguns diretores e eu não tinha como não... Eu saí ainda, deixei eles lá no meio. E eu tive aqui na semana passada. Vim uma semana antes para cá. Estava achando estranho que o Coringa não tinha trazido ninguém. Fiquei aqui sozinho. Felizmente o Landeira já chegou. Olha, semana que vem. Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. Mas... Com muita vontade de participar. De uma conversa informal com uma bela plateia. Bom, eu também estou até um pouco constrangido, porque eu também não preparei um texto, né? Preparei um pouco mentalmente, vi uma entrevista com Joker, né? Na verdade com Joaquin Phoenix, e com algumas dele, com Todd Phillips também. E eu acho que enfim, eu vi o filme uma vez, faz também acho que umas 3 semanas. Queria muito vou ver outra vez, porque uma coisa para mim, eu fui com alguma expectativa, já tinha ouvido, né, comentários, mas não tinha lido nada, não tinha, enfim, tinha ouvido falar muito, né, do papel, né, do Joaquin Phoenix, né, como Coringa, e fui esperando um filme bom e saí, de fato, atordoado.
do filme. E principalmente, né, por esse papel, pela concentração. É raro se ver um filme que o protagonista é tão protagonista, né, e não deixa cair, né, o nível, a qualidade, a tensão, a intensidade, né, um conjunto de afecções que ele vai produzindo, afecções que se pautam sempre por uma ambivalência. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Eu acho que, de um modo geral, esses filmes de super-herói, a ambivalência fica sempre entre o vilão e o herói. E nesse filme, o fato de não ter o Batman, né, faz com que ele incorpore, né, o vilão e o herói ao mesmo tempo, e isso não é trivial, né? Isso não é trivial porque isso, ou às vezes a tendência é fazer com que o vilão vire apenas o herói, né, ou que ele vire um hipervilão, né, e o herói fica, de fato, desnecessário, mas ali não, você fica nessa ambivalência, e essa ambivalência tem a ver também com, né, a maneira como a personagem vai se apresentando, né, como que o riso e o choro, né, a alegria e o desespero, né, o corpo que dança e o corpo que mata, tem um conjunto de, né, ficção e realidade dentro do próprio filme que você fica sem se orientar, mas você vai se orientando, né, dentro do próprio filme, né? Você vai percebendo coisas dentro do próprio filme e que no fim você não tem muita certeza. Para mim, a cena final do filme ainda é uma interrogação, né? Eu não sei exatamente o que se passou ali, né, ele matou, ele não matou, aquilo é um outro delírio, não é? Aquela muda a paleta de cor, o filme deixa de ser um filme escuro, dark, vira uma coisa, né, uma luz estourada, estranha, o movimento também é estranho, tudo muda ali no final, você não sabe muito bem como concluir, né? Fica suspensa a conclusão, que é ótimo, que eu acho que tem tudo a ver com a ambivalência do filme. Termina, mas não termina, né? E eu acho que uma outra coisa que é raro ver um filme de ação, que é um filme de ação, mas é um filme de ação introspectivo, né? Não é... Tem ação, claro que tem, né? Você não fica em nenhum momento, eu pelo menos não fiquei entediado, né? Você está ali mobilizado por uma história, mas a história também não é tão importante, né? É importante a construção da personagem, né? E o modo como essa personagem vai se revelando, e ela vai se revelando para ela mesma, né? Porque eu acho que o filme vai, né, fazendo com que o próprio Arthur, né, procure a sua história e, ao mesmo tempo, construa a sua história. Ela está dada, mas ele também constrói. Eu acho que isso é muito interessante no filme, né? Ele vai querer descobrir o que se passa com os pais, mas, ao mesmo tempo, ele está construindo nessa descoberta o seu próprio caminho, né? Aquilo não é uma revelação de alguma coisa que está dada. Ele está, ao mesmo tempo, percebendo e, né, encaminhando um estilo, né, próprio, né? E o que também eu acho que é muito interessante, que o Pedro chamou a atenção em alguns momentos, é que não tem causalidade, né? Uma das coisas que eu vi também, né, foi uma fala do Zizek sobre o filme, né? E sempre com aquele, né, jeito meio espirituoso, irônico, ele fala: eu vou falar, mas eu não vi o filme, né? Mas vou falar sobre o que eu li, né? E eu acho que pela primeira vez inclusive ele comenta alguns filmes que ele já falou sem ver, né? E Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, mas que ele fala coisas interessantes. Nesse eu acho que ele dá uma escorregada, né? Porque pelo que ele apresenta do que ele leu, é um filme que traz um pouco essa dimensão mais
digamos, da pedagogia da personagem, né? De ilustrar, fazer uma sociologia, né? De como o Coringa se tornou Coringa, né? E eu acho que o filme não mostra isso, né? Não é isso que interessa, né? Ele né? Inclusive o Zizek usa uma referência, né, do Hannibal, em que no filme perguntam para ele, né, mas o que aconteceu, né, para você virar o que você virou, né? Ele fala, a personagem do filme, eu sou um acontecimento, né? Eu não fui me tornando, isso não foi, né, passando de A para B, de B para C, né, de C para D, para gerar, né, um resultado final. Aconteceu, isso é um acontecimento, não tem, né? Agora, o que for pensado retrospectivamente vai se dar a partir, né, do que se passou. Eu acho que isso é uma excepcional compreensão do que também se passa, né, quando ele vai tentando descobrir a sua própria história, e não é à toa que o filme fica, né, num determinado momento em que ele está encontrando a sua própria história, muito do que se passou antes, que você achou que era verdade, que você estava, puxa vida, ele encontrou uma pessoa, era tudo um delírio, né? Então, é ao mesmo tempo que ele descobre o seu próprio lugar, né, dentro, né, de um hospital, né, psiquiátrico, e pegando a ficha da mãe, contando, né, na mãe determinadas características, e ao mesmo tempo o filme está revelando uma certa ambiguidade entre, né, o que dentro da ficção é ficção, o que dentro da ficção é, né, realidade, né, na própria narrativa. Ou seja, a ambivalência está o tempo inteiro presente, né? E eu acho que isso é muito interessante para pensar também, né, um certo diagnóstico do nosso tempo, né, em que essa definição do que é vilão e do que é herói está tanto ou quanto borrada, né? E, ao mesmo tempo, o modo como se disparam os acontecimentos, e isso produz uma reverberação, né, em que aquele que era para ser, né, a personagem, e que foi a personagem do bullying, vira a personagem que desencadeia uma enorme admiração, né, coletiva, na medida em que o bullying, que seria a exceção, passa a ser o mal-estar generalizado, né? Todos, né, vivendo nas condições de precarização absoluta, são, né, bullying sociais, né? Então isso desencadeia essa reação de que todos são palhaços, né? Todos são aquela personagem, e, portanto, há algum tipo de reconhecimento, algum tipo de empatia que faz com que as pessoas, em vez de tomarem a versão que queriam tomar do assassinato dos três rapazes que humilhavam ali a menina na sua provocação, enfim, machista e tipicamente presente em determinados círculos, e que teriam todo o perfil, né, de serem os bonzinhos, porque têm uma função, têm um papel, são bem-sucedidos, né, estão dentro de uma cadeia social aí, né, são vencedores, e ele é o derrotado, mas o derrotado que comete uma coisa que não é defensável, não é matar 3 pessoas, evidentemente, não se trata de defender isso, mas de que o que se desencadeia ali é uma outra coisa que não tem muita razão, né, dentro de um conjunto de categorias que formulem o que tem que ser avaliado e como as coisas devam ser julgadas. Por isso é um acontecimento. Acontece alguma coisa que produz uma avaliação própria para aquele acontecimento.
e obriga as pessoas a se repensarem e a identificarem com uma outra ação. E aquilo desencadear todo um processo que é completamente impensável, inesperado, né, por parte das autoridades e por parte de quem estava ali vivendo aquela cena. Aquele ambiente de degradação total, que eu acho que também o que tem em comum com o Taxi Driver é uma América e uma Nova York dos anos 70 muito degradada, né? E que está ali, né, como uma panela de pressão, né, gerando um conjunto de ações e reações inesperadas. E uma outra coisa que me impressiona no filme e que tem a ver com a personagem e com o papel, né, do Coringa e o desempenho do Joaquin Phoenix é o modo como a câmera está sempre, né, próxima. Né? Ele tem muita cena, né, ele no foco, direto. Né? O que, de alguma maneira, é a chave para algumas personagens introspectivas. Né? Para mim, a personagem, né, mais introspectiva que me vem à cabeça, mas numa outra chave, e que também tem muito foco direto, é o Dick Bogart, Morte em Veneza. Tem muita câmera direta nele. E é sempre uma personagem que está, né, numa autorreflexão, né, por razões completamente diferentes. Né? E o Fênix está sempre, né, eu acho que ele é uma personagem que está, né, ali o tempo inteiro se pondo em questão. Né? E isso eu acho que é um filme de ação interior, né, nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, essa ação interior vai desencadeando uma série de outras ações. Tem um livro, né, de uma filósofa contemporânea, chamada, professora em Stanford, chamada Cien Ngai, Ngai, em que o livro dela se chama Nossas categorias estéticas, ou acho que é esse o título, Nossas categorias estéticas. Mas ela trabalha 3 categorias estéticas para pensar, né, o mundo contemporâneo, não necessariamente a arte contemporânea, mas, né, afecções predominantes no mundo contemporâneo. Uma, né, que o Pedro conhece bem, que vem do romantismo, que é o interessante, né, a maneira de reagir aos acontecimentos, dizendo que eles são interessantes. Uma outra categoria, que para ela tem muito a ver com o mundo do consumo e a disseminação, né, do mundo do consumo, que seria, enfim, a palavra que é cute, né, fofo, né, as coisas são fofas, né, e isso também é muito recorrente, como uma categoria que está aí, né, presente, né, e que é muito cara para quem conhece, né, principalmente o Oriente, né, o Japão, totalmente atravessado pelo fofo, né, e a Coreia. E a outra é uma categoria que eu acho que tem a ver com Coringa, que tem a ver com a performatividade excessiva. E a palavra em inglês, que eu acho também difícil de traduzir, é zany, né? Que é algo entre o hilário, né, o grotesco, e eu acho que no caso do Coringa, do Joker, eu fiquei pensando que palavra representaria, né, a ambivalência desse personagem, né? E para mim a palavra é sinistro, né? Porque a palavra sinistro para mim sempre foi uma coisa com uma conotação negativa, e de uns anos para cá a palavra virou uma coisa positiva, né?
E o Coringa é sinistro, né? Ele é sinistro, ele tem essa violência. Isso tem muito a ver também com essa ação corporal que, digamos, se descola da consciência. O riso dele se descola do querer rir, né? Ou de ter uma cena por si engraçada. Ela é quase que um fenômeno como o espirro, né? Sai, né? E isso desencadeia. E o corpo dele, a maneira como ele vai, né, também mexendo o corpo, produz também uma ação que está descolada da intenção. Porque eu acho que e a performatividade, a maneira como a performatividade vai desencadeando uma série de acontecimentos é justamente né, esse descompasso, né, entre efeito e causa, né, entre fazer e querer fazer, né? Não tem, né, intencionar e dar-se da coisa, né? E para mim essa é a definição também do acontecimento, que não tem, né, a sua resposta dada na intenção, né? E eu acho que isso pro filme e para a situação política do filme, a maneira como ele, né, apresenta um diagnóstico do nosso mundo contemporâneo e de todos, né, os levantes que, né, aconteceram entre 2011 e 2013 e que estão pipocando de volta hoje, é muito esses acontecimentos que não tem uma única causa. O que produz aquilo é muito menor do que o que é produzido, né? E o que desencadeia, a gente não vai ter nunca uma resposta para até reproduzir depois. E isso é, né, o que acontece. E o fato de ser um Joker, o fato de ser um palhaço, né, o palhaço é esse, né, outsider e, ao mesmo tempo, aquele que, de certa maneira, está ali, né, gerando, né, um efeito, né, coletivo, né, e todos se identificando com esse qualquer um, né, é muito sintomático do acontecimento político. A questão não é se sintonizar com, né, uma liderança política, um discurso, uma ideologia, um partido, um sindicato, enfim, um conjunto de, né, organizações ou de categorias que legitimavam um conjunto de ações. Ali é esse inesperado de alguém que é completamente, né, inexpressivo e hiperexpressivo, né, e que é qualquer um, né, e que é ninguém, né? Então, acho que esse ninguém que passa a ser, né, o nós da ação política, né? Isso eu acho que é o que mais interessa, né, no filme. E isso tem a ver também com essa condição meio sinistra dele, que torna o julgamento absolutamente, né, difícil, né? E por isso ele é herói e vilão ao mesmo tempo, né? Se ele está certo, se ele está errado, isso é o que menos importa. O que se dá é um acontecimento, e é a partir do acontecimento que as coisas vão ter que ser revistas, né? Então, o que vai acontecer no dia seguinte, né? Só no dia seguinte a gente vai saber, né? A gente não vai poder discutir de antemão, né? Então, agora, se a gente não pode discutir de antemão e, portanto, decidir, ter controle, né, a gente, né, não vai estar diante do acontecimento, a gente vai, né, o acontecimento que nos põe diante dele, né? A gente não vai estar diante dele de antemão, né? E o nascimento é justamente isso, né? Então, é isso, né? Obrigado. Obrigada, professor Camilo. A gente vai passar a palavra agora para a professora Regina Murá, professora da turma. Obrigada, Regina. Que turma grande, Regina. Você vê que absurdo que a PUC está fazendo agora. Turma que quase 100 alunos, imagina. Olha só, que problema sério. Psicologia do sucesso. A psicologia é um sucesso.
Mas, pegando aí, eu gostaria, assim, antes de falar aqui do Coringa, muito de agradecer e parabenizar. Eu acho que essa turma de psicanálise britânica é uma turma pequenininha, é uma turma de 20 alunos, mas, olha, nós damos o que falar, vocês vejam aqui. E todo o trabalho que está sendo feito e a sugestão que saiu de lá sobre nós conversarmos um pouco sobre o Coringa as 3 pessoas que levaram muito em frente essa ideia, eu também gostaria de agradecer muito a Juliana Nasser pela psicologia, a Júlia pela psicologia também, e o Matheus, que faz parte dessa turma, e ele é aluno de filosofia. Então, conseguimos juntar os 2 departamentos aqui nessa beleza que vocês estão vendo, pelo menos eu estou achando, em relação à apresentação dos 3 que me antecederam. Um outro agradecimento assim, que eu gostaria de fazer, e que está me incomodando muito, já pensei em me levantar para ele sentar, é a Holandeira. Porque o Landeira, eu invento essas coisas e chego lá, Landeira! E aí ele dá um jeito e me apoia e vamos lá fazendo as coisas aqui. E Luiz Camilo já é a 2ª vez que aceita assim, o nosso convite. Primeiro ele foi falar sobre o Van Gogh no passado, agora ele está aqui. Camilo já vai ficar comigo aqui, agora anexei Pedro. Sim, Pedro. E a Rebeca. Então, muitíssimo obrigada, Landeira, por estar sempre dando força para tudo que eu vou chegando lá, inventando, e ele mesmo ficou surpreso com tanta gente daqui, da PUC, fora da PUC, já alguns já formados, enfim. Então, esses agradecimentos iniciais. E eu fiquei, assim, dizendo que eu não vou falar a parte... Vou só puxar aqui para frente. A parte que o Pedro colou de mim, mas que não foi cola nenhuma, porque ele sabe muito sobre Batman, já viu todos os filmes, e eu não vi nada disso. Ele falava e eu dizia, meu Deus do céu, não é verdade, ele não colou aqui a parte, porque eu literalmente desconheço a história do Batman e Coringa, tudo bem, obrigada, mas os filmes e as histórias, os super-heróis, nunca me atraíram, não sei porquê. Está faltando a idealização aí para um super-herói qualquer. Mas, então, o filme, por mim, foi apreciado sem essas referências, né? Lá na sociedade, eu e a Rebeca pertencemos à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e o Galego, que o Pedro falou, que é o responsável lá por juntar a psicanálise com o cinema, ele já havia sido discutido lá sobre o Coringa. E eu participei na mesa uma observação que foi feita por uma pessoa da plateia, que era o Galego e a Maria Caú, eles não concordaram, mas eu concordei. Ele disse assim, essa pessoa disse, eu acho que foi o seguinte, eles fizeram um filme e depois resolveram dizer que fazia parte do Batman e do Coringa. Então, para mim, foi um pouco assim. Eu acho que foi um filme e que aí eles deram o nome de Batman e Coringa, tal e coisa, puseram o Bruce Wayne ali no final. Foi dessa maneira que eu assisti o filme. Eu vi o filme 2 vezes, né? A primeira vez, eu saí do cinema, o Camilo usou a palavra atordoada. Eu saí impactada, eu saí num estado meio de paralisia, meio de incômodo, enfim, sensações e sentimentos díspares se misturavam. Surpresa diante da intensidade de minhas emoções. Coringa mobilizou minhas entranhas. Senti-me na pele daquele homem humilhado, ridicularizado, em suas tão diferentes expressões, estranhas, às vezes até ingênuas, que vão se intensificando no sofrimento conforme a história se desenvolve.
eu vou dar uma paradinha aqui assim, só para fazer uma parte, mas falar em último lugar, depois deles 3, eu não vou falar nada de novo. A mesma coisa, só em outra maneira de expressar, né? Porque realmente eu acho que tudo já foi falado aqui, muito já foi falado. A cena, bem no início, em que ele tenta recuperar o cartaz, trabalho, que lhe fora roubado, correndo pelos becos imundos de Gotham City, termina com violência, com espancamento. Esta imagem, registrada em minha memória, produz um grande impacto e me acompanha durante todo o filme. Qual será a mensagem? Não vale a pena lutar? Você será sempre um perdedor? Vivi a raiva, a revolta, assistindo Arthur Fleck submetido a tantas injúrias. Torcia para que ele reagisse, lutasse contra sua aparente passividade. Defrontei-me com minha própria agressividade, num processo de identificação maciça com Arthur como vítima de um mundo cruel, corrupto, explorador. We are the clowns. Na segunda vez, uma superposição de emoções contrastantes fica mais clara. Joker, joke, coringa, uma valiosa carta de baralho que pode substituir a qualquer outra, num jogo. Recorra ao dicionário. Joke traz em si um contraste. Se por um lado expressa gracejo, por outro expressa pilhéria. Um dito xistoso meio termo entre a graça e a zombaria. Arthur Fleck, simultaneamente, é enredado pelos gracejos de um palhaço provocador de sorrisos e pelas zombarias diante de seu estranho modo de ser e viver. Apesar de suas limitações, tem noção de suas dificuldades, quer mais medicação, precisa compartilhar suas angústias para aliviar seu sofrimento que já vem de longa data. Frequenta o serviço oferecido pelo Estado. O mesmo Estado que lhe tira este precário serviço, abandonando a sua própria sorte. Where are the clowns? O sorriso da menina no ônibus, diante das brincadeiras de Arthur, transforma-se em tensão pela repreensão da mãe. A gargalhada descontrolada, perturbadora, angustiante de Arthur se contrapõe ao doce sorriso da menina. Isso também fui lá pesquisar um pouco. O riso patológico, o Pedro falou, né? É uma doença rara que existe quando o riso é inapropriado, compulsivo e perturbador. Pode surgir após um trauma ou ser causado por condições neurológicas anormais. Também existe uma outra corrente, eles falam em várias possibilidades, de ser decorrente de uma epilepsia que eles chamam gelástica. Exploram-se os contrastes em várias cenas do filme. De contraste em contraste, escreve-se o livro-filme do desassossego. Abusam de sua ingenuidade ao lhe entregarem uma arma. E ou abusam de seu possível déficit cognitivo. E ou de seu déficit emocional, em consequência de maus tratos ambientais, quer sejam eles de origem afetiva
cultural, social, política, econômica. E barrou de suas indagações e dúvidas quanto à sua origem. Os rapazes embriagados no trem desrespeitam e debocham da moça. Causam tensão. E a gargalhada incontida de Arthur surge. Quanto mais sórdidos os rapazes, mais gargalhadas. Um clima de desastre vai aumentando e só é contido pelo uso da arma. Matar ou morrer? Arthur mata. Parece ter satisfação quando atira 1, 2, 3 vezes, matando mais um pouco que já está morto. O pobre palhaço submetido destrói os poderosos. Uma metáfora em que conclama o povo submetido a enfrentar o poder e aclamar o palhaço como seu representante. Arthur é o vilão ou o herói? Talvez herói e vilão ao mesmo tempo, como todos nós. Mas ele quer ser apenas um comediante. Afinal, ele veio ao mundo para fazer os outros sorrirem. Sua mãe o chama de feliz, apesar de tanta infelicidade. Um contrassenso. Quem sou eu, quer saber Arthur? A busca por sua história é entremeada por fato e ficção. A tentativa de discriminá-los, procurando responder às indagações surgidas, é inócua. Não há uma resposta. Talvez existam tantas respostas quantas nós pudermos inventar a partir das várias histórias que nós possamos construir. A vizinha no elevador, que faz um gesto com a mão, como se atirasse contra si própria, torna-se importante personagem pelo sustento afetivo que proporciona a Arthur. Mas isto ocorreu? Ou seriam ideias delirantes expressando as necessidades de Arthur, de funções ambientais que lhe proporcionassem segurança? Arthur é filho de Thomas Wayne? É adotado por sua mãe? Ou é filho legítimo dela? Sua frágil mãe enlouqueceu, entre aspas, por pressão de Thomas Wayne? Tudo é um mistério. Fica, no entanto, marcada a diferença existente entre as classes sociais e a falsidade ideológica. Arthur toma conhecimento no hospital psiquiátrico que a loucura de sua mãe se espraia e a impossibilita de lhe oferecer um ambiente seguro. Os registros indicam as violências sofridas por Arthur por parceiros da mãe. O bom filho, decepcionado, revolta-se. Sente-se enganado. Seu ódio em estado bruto se acirra. Seu mundo é gélido, metáfora de sua entrada na geladeira. Olho por olho, dente por dente, violência por violência. O que lhe resta? O palhaço descendo as escadarias, dançando e cantando, como se nada de trágico tivesse acontecido e que se encerra no destino trágico de um hospital psiquiátrico. Foi assim que eu entendi. Sand in the Clouds. Nesse momento a gente ia acompanhar com a música, mas deu um pequeno imprevisto. A gente vai ver se consegue colocar.
enquanto, para a gente não atrasar mais. Foi? Agora eu vou fazer igual festa de criança. Vamos cantar o parabéns, mas ninguém vai embora. Vou só fazer os agradecimentos aqui. Queria agradecer a professora Regina Murá por dar asas à nossa criatividade. Muito obrigada. Professor Landeira, obrigada por ter abraçado também essa causa. Aos professores Pedro, Rebeca, professor Camilo, obrigada por terem se juntado a nós e terem trazido tanto conhecimento hoje. A vocês que estão aqui, vários rostinhos familiares, e a todo mundo que fez uma escolha de estar aqui hoje, nesse momento. Muito obrigada também. Obrigada ao ECOA por ter oportunizado a filmagem do evento. Muito obrigada, só tenho a agradecer. E o Matheus vai passar a palavra agora para quem tiver perguntas. Bom, gostaria de agradecer também. Gente, obrigado pela presença. Uma pessoa que levantou o braço. Esse filme tem muito detalhe, obviamente não dá pra gente falar demais, porque vai ficar aqui muito mais horas. Mas tem uma cena muito legal, da cena do Arthur com sei lá, segunda, terceira pessoa que ele mata, que é aquele palhaço que deu a arma pra ele, junto com aquele anão, e que eu acho que é um contraponto muito interessante, porque tem ali uma coisa da deficiência, tem uma coisa da deficiência externa do anão ali, em contraponto à deficiência, vamos dizer assim, ao problema interno dele. E tem uma coisa que eu acho que não é falada no filme, só é escrita, que é uma frase que diz assim: a pior coisa de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não a tenha. Eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente talvez comentar um pouquinho. Queria ouvir a opinião de vocês. Eu gostaria de sugerir que vocês falassem o nome de vocês e de onde vocês são. Né? Meu nome é Rony, eu sou nada a ver com psicologia, nem filosofia, nada disso. Eu sou do Laboratório de Engenharia de Software e trabalho com o pessoal do ECOA. Mas eu sou nerd de carteirinha e leio quadrinhos desde a época da Ebal, que muita gente aqui com certeza não conhece. Então conheço bastante assim desse mundo aí de Batman. Só lembrando uma questão, eu lembrei agora isso. Lá no FRJ vai ter hoje um evento sobre quadrinhos e filosofia. Eu acho que começa às 3 horas da tarde, se não me engano, mas se vocês quiserem mais informação, eu posso passar cartaz, enfim. Vai ser bem interessante. Tem mais perguntas? Tem, ali, ó. Acho que podia ser. Como vocês querem fazer? Acho que se pula um pouco a hora É um deles, bate-papo né? informal, tá? Aqui, é assim, Pedro? Eu acho que podia juntar, né? E a gente Gente, desculpa mesmo não abrir para perguntas, mas enfim, foi muito natural, então diretamente para eu passar. Muito obrigado. Meu nome é Tiago, eu sou do Departamento de Direito, eu sou aluno de Direito, nem de Filosofia nem de Psicologia. Estou aqui porque o Matheus me chamou, na verdade. Enfim, a minha pergunta... Chamou todo mundo. É uma pergunta mais filosófica, então desculpa se parecer que eu estou digredindo, eu juro que tem uma pergunta vindo.
Kierkegaard, ele em várias obras dele, ele definiu um tipo que ele denominava o demoníaco. Não num sentido espiritual, mas demoníaco como sendo aquele que se desespera a tal ponto que perde a sua própria individualidade, que chega a tal ponto de desespero que ele rejeita tudo que é ético, tudo que é deliminação, e ele perde a própria noção de eu. Ele é o contrário do indivíduo. E o próprio Kierkegaard, ele diz no conceito de angústia, que justamente ele diz que o indivíduo é o sério, é aquele que tem seriedade. E o contrário dele é o demoníaco, é aquele que não tem seriedade nenhuma. E ele mesmo diz que é como um comediante. E quando ele vai definindo essa ideia de demoníaco, ele coloca muitas posições que eu acho que se assemelham muito com a própria definição do Coringa e da posição dele. E que ele diz que, por exemplo, o demoníaco é aquele súbito, por exemplo, ele nunca pode deixar que nenhuma forma de individualidade apareça, então ele tem que estar o tempo inteiro surpreendendo, normalmente por atos violentos ou chocantes. Ele diz, por exemplo, que o demoníaco, ele nunca se expressa, ele nunca pode demonstrar a individualidade em si. Então, a única forma, normalmente, que ele encontra de se expressar é através da dança. E algo muito interessante que eu, por exemplo, considerei no filme são as cenas de dança do Joaquin Phoenix, em que ele foi uma escolha do ator mesmo fazer aquilo. Ao ver a trilha sonora, ele achou que seria o mais apropriado para o personagem ele dançar, se expressar dessa forma. E o próprio Kierkegaard diz que essa é a forma de se expressar do demoníaco, ele não é capaz de expressar a individualidade, então ele dança. E ele comenta também que existe uma razão pela qual ele vê que na época dele ia se tornando uma figura mais constante em formas de arte, aparecer essa figura do demoníaco, que ele diz que ela gera uma ansiedade em todos nós. A figura dessa personalidade que ela abandona tudo que é ético, tudo que é certo, que ela se desespera completamente e perde a noção do eu. E daí vem a minha pergunta. Na visão de vocês, o filme do Coringa, ele trata sobre a construção da figura do Coringa, o encontro dele da individualidade ali, ou ao contrário, o filme é sobre a destruição da figura do Arthur Fleck? Se o filme não é sobre justamente a desconstrução da pessoa dele, se esse não é, talvez, mais que um filme sobre a construção do Coringa, ele é mais sobre a destruição de uma pessoa, no caso, até a entrega dele no final do filme como Coringa. Enfim. Pode falar? Acho que pode ser. Falar. Precisa ter um pouco específico? Posso falar rapidamente? Bom, primeiro, em relação à pergunta do Rony, eu também acho aquela cena antológica. E, para mim, ali tem um momento de humor. Né? Primeiro, o susto que ele dá no anão. Aquilo, para mim, é inacreditável. Né? Depois dele fazer aquela atrocidade, o anão está dizendo assim... aquela cena, cara, é genial. Né? Ele ainda tem tranquilidade para dar um susto. E aí, eu acho que isso aqui é o que desencadeia o inesperado. Né? Ele dá aquele sustinho no anão. E abrir a porta. Depois o anão não cansava. Aquilo Aí eu acho que ele se viu e falou assim, bom, talvez tem coisa... gente, ri disso, claro. Que isso são coisas que desencadeiam no trágico, né, o riso. Né? Portanto, outra vez tem uma ambivalência concentrada nessa cena, né, que eu acho que é muito poderosa. Né? E aí, né, indo para o demoníaco, eu prefiro a palavra diabólico, porque eu acho que a palavra diabólico ela tem um prefixo aí de divisão, né, que é a própria ambivalência, que está dividido, né, uma personalidade está dividida nela mesma, né, e essa divisão ela se manifesta o tempo inteiro com ele, né? E eu acho que ela se manifesta justamente que a condição de possibilidade dele destruir o Arthur é ele construir o Coringa. Né?
né? Não tem como separar, né? É um e outro, junto, né? E eu acho que, e o que é interessante no diabólico, outra vez, é um estar além da consciência. Um estar além da consciência naquilo que é o interessante, né, no afeto dionisíaco, que é o que, de alguma maneira, né, o Platão tenta, né, responder censurando, que é o estar fora de si. Né? E o estar fora de si é estar nesse lugar em que você, né, age, né, em que você abre espaço, né, e ali alguma coisa se deflagra. Né, e ali é o lugar também, né, que é o lugar do risco. Né, porque o estar fora de si pode ser um perder-se ou um achar-se. Né? Um destruir e um construir. Né? Não tem como você antecipar. Né? E não tem como você constituir isso como um estado, porque, né, aí pressuporia a consciência. Tem algum disponibilizar-se para, mas o desencadeamento disso é muito dessa ordem também da dança. Né? Dessa ordem do corpo que se expressa, né, a partir da sua própria expressividade, e não do que você programa o corpo para fazer. E eu vi uma das entrevistas, né, do Joaquim Fênix, ele falando que, como ele emagreceu muito, ele ganhou uma coisa com o corpo dele que ele não tinha, por isso é que ele quis dançar tanto. Né? E a outra coisa que ele diz é que ele estava o tempo inteiro com fome. E isso foi muito importante para a construção da personagem. Ele está com aquilo, tem uma verdade no corpo dele, que é a fome dele. Né? E ao mesmo tempo, essa liberdade. Então, são também dois afetos, né, que são ambivalentes. Um é de falta, o outro é de potência. Né? A dança é a potência e a fome é a falta. Né? E que eu acho que isso é muito importante para o diabólico dele. Posso falar? Pode falar uma coisa só muito rápida, pode falar. Sobre a cena que o Rony falou, né? Eu escrevi isso daqui um pouco assim no avião e na ida, para onde eu fui, na volta. De Lima também, não? Hã? Não, estava em Lima. Eu estava em Lisboa. Então, na ida, na volta, e quando eu cheguei ontem, às 7 horas da manhã aqui, eu fui para o consultório, eu digo, eu tenho que escrever alguma coisa, senão eu vou cantar um fado para vocês. E aí fui para lá, não era mal. E fui para lá, escrevi coisa, a 1h da tarde eu dormia em cima do computador e só me vinha essa cena. E eu dizia, como eu vou incluir isso? Como eu vou incluir isso? E aí eu tentava e dormia. Aí eu digo, não vou incluir. E você incluiu. Porque essa cena, como o Luiz Camilo falou, ela é impactante. E aí eu acho que vem exatamente o que eles estão chamando. Eu vou fazer uma pergunta para eles dois aqui, já para eles me responderem, que é mais da área deles. Eles estão chamando muito de ambivalência. Mostra claramente esse aspecto amoroso, digamos, dele, de reconhecimento ao anão que nada lhe fez. E que, de uma certa forma, era ele, porque também era alguém excluído, né? Mostrando ali exatamente a deficiência física, tal e coisa. Então, era um anão que era ele. Só que eu não sabia nisso daí, né, dormindo, como poder colocar isso. Então, eu acho aquela cena também fantástica, e no final ela ficou excluída, mas você incluiu, eu só te agradeço. O que acontece que eu quis marcar muito aqui, são essa questão que eles aparecem sempre com contraste. Eu chamei de contraste quando vocês estão chamando de ambivalência, talvez. Mas o que eu estava na cabeça, realmente, que eu também não queria colocar, era a questão
do Winnicott, tinha que ser ele, que ele vai sustentar mais exatamente essa questão do externo e do interno. Ele não fala em ambivalência. A ambivalência vai falar mais a Klein, como a Rebeca colocou. Ele vai chamar do paradoxo. Então, eu usei muito o termo aqui de sustentar. Ele sustenta o psíquico diante de um paradoxo interno. Quer dizer, há essa construção de uma terceira área, que justamente vai manter intenção, aí o Wagner que vai dizer, manter intenção essa duplicidade, que você não pode em nenhum momento tirar um ou outro, porque senão acaba o paradoxo. No momento em que ele acaba a sustentação teórica do Winnicott. Então, eu queria perguntar ao Luiz Camilo e ao Pedro, para vocês, quer dizer, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, o referencial kleiniano e o winnicottiano realmente dão essas possibilidades, como a Rebeca falou, eu estou colocando. Eu queria perguntar para vocês, da filosofia, como é que vocês estabeleceriam essa diferença entre a ambivalência e a sustentação do paradoxo, tal como, não sei se eu fui clara, tal como eu estou pensando aqui. A questão do diabólico e do demoníaco, eu fico com o que o Luiz Camilo te falou. E só rapidamente, não sei nem se eu... Mas, enfim, tem a questão da clínica, né, que a gente vê muito aí. Eu vou contar rapidamente assim, um fato que a gente viveu, que nós vivemos lá no SPA algum tempo atrás, e que deu origem também ao filme, justamente, da minha irmã, né, da Lúcia Murat, que é o Praça Paris. O que aconteceu? Enfim, o rápido, para poder mostrar para vocês isso que eu estou chamando do contraste. Era uma paciente, enfim, de uma determinada comunidade, envolvida com o tóxico, mas de uma forma muito diferente. Porque ela já era uma senhora, ela via todas as pessoas do tráfico, né? Os rapazes, ela dizia, são quase como meus filhos, eu os vi crescer. E o chefe protegia ela. Então, ela tinha, assim, o aniversário dela era feito por eles, a participação dela era amorosa. Bom, isso daí foi uma situação muito difícil da gente trabalhar, tal e coisa. O que aconteceu? Eu estava um sábado à noite, segunda do Globo, naquela ocasião tinha o Globo à noite, no sábado, que eu estou olhando assim, um jornaleiro, eu vejo ali, fulaninho de tal foi morto. Quando eu vi aquilo, eu digo, não pode! As pessoas olharam, como não pode? É o chefe do tráfico. Não pode! Como é que vai ficar aquela senhora? Como é que ela vai... O que vai ser dela? Isso foi uma situação que eu contei lá na sociedade, que me disseram que eu estava defendendo o tráfico. Eu digo, não estou defendendo o tráfico, eu estou dizendo que existe em cada um de nós uma parte amorosa que se faz desse jeito. Então, da mesma maneira como esse rapaz do tráfico, que eu acho que tem muita semelhança aí, teve uma parte amorosa que foi expressa nessa relação com essa senhora. Certamente que ela ficou arrasada, porque era toda uma referência extremamente afetiva, era um ambiente para ela ali afetivo. Eu acho que isso é que eu estou chamando de contraste. Não sei assim para vocês, mas passo a pergunta. Depois do Pedro eu vou falar. Só duas coisas rápidas sobre o que vocês falaram, que eu achei que tinha algum ponto de contato, só que aqui, além de tudo que o Camilo descreveu lindamente da cena, onde tem o anão e o grandão, que na verdade é isso, tem uma coisa que também acho importante do ponto de vista da construção do personagem naquela cena e da manutenção do que a gente está chamando meio precariamente acho de ambivalência, que é que se ele mata o anão, ele vira o vilão.
tem um equilíbrio ali e que tem uma coisa disso que quer dizer que alguma dimensão de consciência moral ali persiste, porque ele não mata o anão, não é aleatório. Ele mata o grandão que fazia bullying com ele, que oferece arma, o anão não, que respeitava ele. Então tem alguma coisa ali, que eu não sei bem explicar, mas que também tem essa importância na cena. Ele faz uma distinção ali. Podia ser só um massacre generalizado, e não é. Ele mata um e escolhe não matar o outro. E aí eu acho só que isso, que é só a segunda observação que você disse, que eu acho que o que é, que talvez tenha a ver, não sei se é isso, porque como Kierkegaard é muito complicado e tal, mas que tem a ver um pouco, acho que uma coisa que eu falei no início, só que eu acho que o que é incômodo é que se a gente pegar outras categorias do Kierkegaard, tipo o geral e o individual, como passado, geral homogêneo para uma singularização individual, o que é muito duro no filme é que isso acontece na passagem de Arthur para Coringa, não é o contrário. Ele não se assim, não é tão simples dizer assim, ele se perdeu de uma identidade que ele tinha para uma coisa... Não, tem um lado que é... Ele ganha, por exemplo, a especificidade do corpo na dança, a especificidade da indumentária, exatamente nisso. Então, é estranho por isso, é sinistro por isso. Era só isso, rapidinho. Também respondendo as perguntas, eu vi o filme, eu achei muito rico, e esteticamente o filme ele ajuda a entender o funcionamento psíquico, né? Quando ele apanha, naquela cena do cartaz, né, Regina, a flor, né, se expressa, sai ali uma água, né, ali alguma atividade naquela passividade, algum choro que não pode, uma reação à flor que ele está usando. Vocês estão falando nessa divisão, então, do ponto de vista, né, psicanalítico da escola britânica, a gente está falando da cisão, desse mecanismo primitivo, né, dessa divisão do self que é para nos proteger. Né? E essa divisão vai se expressando de diversas formas, né? Eu consigo reconhecer aquele que diz que eu sou o garoto, como era o amigo ali, o outro palhaço, né? Mas eu te ajudo a você se proteger, te dou um revólver, né? E ele até fala, mas eu não posso receber um revólver, né? Uma outra divisão desse self é na dança, quando ele está vendo, né, na sala dele, quando ele fala, eu estou dançando bem, né, mas como você dança bem, mas aquele dança mal, e ele atira, né, toda a divisão do psiquismo dele. E uma coisa, né, Rony, você falou daquela frase, né, onde ele fugia do protocolo, da onde ele colocava, se expressava o mundo interno naquele diário, e ele coloca que as pessoas esperassem, né, que ele se comportasse, né, negasse a doença mental. E eu acho que, né, Regina falou um pouco, de todos nós temos esses aspectos, e também esse referencial da psicanálise nos fala o seguinte, todos nós temos um núcleo psicótico. Né? Então, o quanto nós também não podemos reconhecer a loucura do outro, porque reconhecer a loucura do outro é reconhecer a nossa loucura. Né? E foi o que os tratamentos foram fazendo. Né? É melhor falar da sociedade, né? Falar, olha, estamos caóticos, já ninguém olha para nós, enfim, e não dando lugar ao que de fato continha no diário. Né? Só podendo ampliar um pouquinho mais. Então, puxando aí o que a Rebeca falou, essa questão da cisão, né? Porque eu vi que, pelas duas questões que foram levantadas aí, pelo Rony e por ele ali, esqueci o nome. Mas, tipo, a primeira questão foi eu acho, que ele falou do anão e do Coringa, que tem muito a ver com a vergonha, né? Que são duas, o doente mental, né, e o doente físico, como se fosse assim, duas compatibilidades, é uma compatibilidade, né? E é a primeira, acho que é a primeira, como se fosse fragmentação da consciência do Coringa, que é o se sentir um doente, se sentir humilhado, né? E aí vem a segunda fragmentação, que é o que ele falou, que é o demônio, né? Que é então eu vou virar um demônio para eu poder me proteger, porque todo mundo me acha doente. Então, eu vou ter que virar um demônio para conseguir me defender, né? E aí eu percebi também uma terceira fragmentação, que é a parte vulnerável dele. Que toda vez que alguém enfrenta ele, ele fala, você sabe como eu consegui essa cicatriz?
Aí ele conta uma história que dá pena, que você fica, nossa, ele sofreu na infância, sabe? Tipo, coitado dele. E acho que é por isso que esse personagem, hoje em dia que ele falou, tá cada vez mais, assim, tá cada vez menos bem definido, polarizado, né? Como ele falou, bem e mal. Porque ele também mostra essa parte vulnerável do Coringa, né? Que ele precisa ser compreendido, assim. Então, só para, sei lá, alinhavar, assim, os 3 pontos que eu percebi. Você falou? Michele. Da onde? Daqui, psicologia, último ano. Vocês querem responder logo ou passo para uma última pergunta? Então, eu pensei em algumas coisas para falar, mas eu queria começar falando que quando eu penso nesse filme do Coringa, eu fiz um pouco do paralelo com aquela noção do Jung de sombra. Jung falava muito por exemplo, o Coringa. No caso do Coringa, ele é um caso muito específico porque todo o ambiente dele é descrito como uma situação negativa. Tudo que acontece com ele é ruim, certo? Ele leva um espancamento, ele é amarrado na parede pelo namorado da mãe e é espancado. Isso por exemplo, seria a primeira coisa horrível que acontece com ele. E a vida dele segue com vários acontecimentos como esse. E isso me leva a pessoa absorve isso, e a pessoa guarda isso. Teoricamente, como a gente observa no comportamento do Coringa, ele começa repreendendo isso, ele age como se isso não acontecesse. Mas isso também me chamou muita atenção, uma coisa que você falou, Rebeca. Desculpa se eu não sei o nome, eu estou no segundo período e está difícil de... Enfim, você falou sobre a risada dele, que eu acho que é uma coisa muito interessante também de discutir, que talvez isso... talvez ele estivesse incorporando a pessoa que causa o sofrimento e estivesse rindo como se fosse essa pessoa, como se ele incorporasse o inimigo e risse. Eu achei isso muito interessante, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. Fiquei muito impressionado com isso. Enfim, isso me leva a voltar também para uma coisa que o Pedro falou, sobre finalmente ele abraçar, sobre até a palavra Coringa, Joker, dele abraçar aquilo que a pessoa usa para botar ele para baixo e levantar com isso. Ele abraçar aquilo que fazia com que ele sofresse e agora isso é a força dele. Então eu sou doente, então eu não vou mudar pra você, não. Sim, sim. Eu vou continuar sendo doente. É uma agressão a quem tá atacando ele, na verdade. Né? Exatamente essa noção. E para mim, na hora em que ele pega a arma no metrô e mata os 3, ele incorpora aquilo, a sombra, que Jung falava nessa integração total da psique, que começa repreendida e depois é integrada, se você trabalha essa integração. É como se ele integrasse essa maldade que foi inserida nele por Gotham, por toda a situação, como se ele integrasse, como se ele se tornasse o vilão e risse, como se fosse o vilão. No final do filme, ele ri sendo a pessoa que causa o sofrimento. Ele passa da posição passiva para ativa. Projeção, que a Rebeca falou, né? Sim, e também que o Pedro falou sobre essa coisa do Joker, dele ser a pessoa que pega aquilo que fazia sofrer e transforma numa coisa positiva. Eu acho que essa coisa da risada também faz um paralelo com isso, porque, mais uma vez, ele pega a risada e agora ele é a pessoa que ri e que causa o sofrimento, como ele fantasiava. Seria uma manifestação inconsciente daquilo que acontece no final. Eu não sei se isso ficou muito confuso, porque eu peguei várias ideias. Não, ainda não. É isso mesmo. Deve ter ficado muito confuso, mas eu queria agradecer. Foi muito interessante o bate-papo. Boa tarde. É só uma observação que me veio agora também.
que todas as mortes que ele causou antes do final do filme foi por falta de atenção. Ele foi negligenciado pela mãe, ele matou a mãe, ele foi atacado pelos homens no metrô, ele também matou, ele recebeu a arma também de maneira inadvertida, ele matou também, ele foi vilipendiado pelo apresentador de televisão e matou. Naquele momento da colisão, onde ele sai e ele é ovacionado como o herói daquelas pessoas todas, aí ele realmente abraça como agente do caos que a gente vê nos quadrinhos, naquele momento. E aí a primeira morte dele, real, como Coringa, foi a morte da psicóloga. Ali ele totalmente abraçou completamente o caos e ele está ali e agora, esse é o caminho. Consegui a atenção que eu precisava, fui ovacionado pela atenção que eu precisava e nesse momento eu vejo que esse é o caminho que vai me trazer satisfação e é o que eu vou seguir daqui para frente. Qual é o seu nome? Zé Torre. Eu sou advogado e sou mediador do TJ, mediador judicial. Só para falar rapidinho que eu sou João, de psicologia também. Gente, infelizmente a gente já passou do horário. Vou... Não deixa ela fazer. Dá para... Bom, então mais uma pergunta. É que o professor Pedro falou algo que me chamou muita atenção sobre tudo que o Coringa faz gerar um caos. Aí eu lembrei da história, que ele conta várias histórias diferentes da origem dele. E no Piada Mortal, que é um quadrinho do Batman, ele conta uma história muito... Tem um quadrinho do Batman e do Coringa que se chama Piada Mortal. Aí o Coringa conta uma história de que ele tinha uma família e a mulher dele estava grávida. Só que ele nunca conseguia um emprego, nunca conseguia ter dinheiro para sustentar a casa dele e a família. Aí, um momento, assim, num bar, uns 2 homens chamam ele para cometer um assalto. Só que eu não lembro muito bem agora, mas acontece alguma coisa com a família dele e a esposa dele morre grávida. Morre no parto. Morre no parto? Morre no parto antes do assalto. Ah, antes do assalto. Aí isso gera toda uma coisa nele. E no final, o Batman, ele meio que larga o senso de justiça ou de bondade dele e acaba matando o Coringa. Porque ele não aguenta mais tudo aquilo que o Coringa faz. E quando vocês estavam falando também sobre consumismo, me lembra muito o filme Clube da Luta. Eu não sei se muita gente aqui assistiu. E no Arquétipo Sombra também, que a gente pode fazer uma ligação que o Jack, no personagem do filme Clube da Luta, ele tem uma vida toda monótona e ele acaba criando o Tyler Durden. E nisso eles se separam em grupos, fazem o Clube da Luta, e nisso eles fazem terrorismos, porque eles são contra todos os grandes e tudo que gera todo esse consumismo exacerbado. E o Coringa, sendo um exemplo para todas aquelas manifestações, me lembra muito o Tyler Durden nisso. E falando sobre filosofia também, que eu lembrei um pouco do Nietzsche, mas eu não sei se eu poderia falar um pouco aqui, porque eu sou da psicologia. Aí a gente fez um seminário esses dias sobre Nietzsche e Adler, comparando os dois. E eu lembrei um pouco da vontade de potência, que quando você exerce, você acaba se separando um pouco e indo junto para as pessoas que se parecem com você. E quando vocês estavam falando sobre a cena do Coringa ajudar o anãozinho, eu lembrei um pouco disso, porque ele se viu naquilo. E também do Adler, porque quando você tem tipo esse sentimento de inferioridade, você acaba tendo uma sensação de querer ter sucesso ou uma superioridade, mas eu não sei se exatamente isso se encaixaria no Coringa. Eu queria comentar um pouco disso. Obrigada. Só falar uma coisa rápida, só a única coisa Claro que tem a coisa no Clube da Luta, do split deles e tal, mas a versão Tyler Durden é uma versão que tem uma consciência da provocação do caos na sociedade que eu acho que o Coringa não tem, que eu acho que é uma diferença importante. O Coringa está agindo ali e as coisas estão acontecendo. O Tyler Durden ele tem um projeto de instaurar o caos na sociedade. É que eu vejo muita sombra nele também, porque o Coringa, o Arthur colocou como se o Coringa fosse a sombra, e no caso do Jack seria o Tyler, só que o Jack anda com a sombra dele, ao lado dele praticamente, mas seria exatamente ele, assim, né? Meu nome é Luísa Gueiros, eu sou aluna de psicologia, eu estou no último ano da graduação
Regina Murai, minha supervisora da SPA. E eu, além de estudar psicologia, eu estudo dança. E uma das coisas que mais me marcou no filme foi a dança do Coringa, porque eu acho que a dança representa muito essa transcendência da fragmentação do corpo e da mente. E acho que, ao longo da história, a dança foi tida muito como uma manifestação de loucura e hoje em dia ela está voltando a ser valorizada. E não é à toa. É porque ela tem um potencial criativo, um potencial de integração muito forte. E eu acho que o Joaquim Fênix ter escolhido dançar mostra muito que o Coringa também tem esse lado saudável, esse lado da criação, esse lado que expressa e que acho que também deve ser muito pensado, além só desse lado caótico e destrutivo. Muito obrigada. Ali atrás, rapidinho, para poder a gente parar. Eu falo, vocês falam. Eu não sei, meu nome é Marcele, eu sou da psicologia também, mas depois que lançaram o filme, a gente está num momento político mundial todo bem caótico, né? Então, depois que lançaram os filmes, algumas manifestações tiveram a presença das pessoas utilizando a máscara do Coringa. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, considerando que o Coringa é um personagem que se move por motivações pessoais. Ele não tem uma motivação política ou social ali. Ele é um sofrimento interno dele. Bom, eu acho que são duas coisas, né? O que, digamos assim, dispara no Coringa um conjunto de acontecimentos e o processo de identificação, né, da multidão com aquele ator, agente, no caso, não ator, porque não parece que é de cinema, né, o agente que age, que é, né, a margem, a exclusão, a humilhação, o mal-estar, o desamparo, né, e isso reflete. Né, e eu acho que a máscara não é para esconder, né, a máscara é para agregar, né, o anônimo, que é qualquer um, né? E não no sentido de se identificar com uma determinada patologia ou a psique. Acho que é muito mais o que se desdobra nessa identificação como sendo, né, um conjunto de afecções, né, que diagnosticam esse mal-estar e que você não tem, né, nenhum tipo de resposta, senão, né, se colocar naquela máscara. Né, e é isso, eu acho que é um pouco isso. Né? Que nem nas manifestações aqui, em 2013, tinha o Batman, lembra? O Batman rico e o Batman pobre. Né? E o Batman pobre era sensacional. Antigamente, ótimo, né? Mas antes do Coringa, a gente via muita máscara do verde e vermelho. Sim. E não se conformaram com o que a sociedade quer, né? O que a sociedade acha que é bom. Pedro. Pode encerrar, já está na hora. Pedro, você comentou sobre a questão do dia seguinte, que você ficou nessa expectativa, que ok, instaurou-se o caos agora e que terá o grande problema seria o que vai acontecer no dia seguinte. Já está confirmado o Coringa 2, já foi confirmado o filme, então teremos o dia seguinte no final das contas, né? Ou não, ou a gente vai para a infância. Eu não sei o que seria mais interessante. Tem
Vamos ver o que o Coringa 2 vai nos trazer. O Coringa pode nunca ter existido, os fatos nunca podem ter Exatamente. acontecido no filme. Pode ser tudo da cabeça dele. Pode ser. Gente. Peraí, só um minutinho. Dá só uma palavrinha para terminar, agradecer a presença de cada um de vocês, os últimos moicanos, a palavra de agradecimento ao Matheus, a Juliane, a cada um dos professores e principalmente a vocês, foi um belo evento. Super obrigado, hein?